Jesus era terrível, mas a angústia principal é que Deus faria o pecado de todas as épocas, de todos aqueles que o Senhor escolheu, não de todos os homens e todas as mulheres, mas de todos aqueles, de todas as épocas que o Senhor chamou para derramar sobre a pessoa de Cristo a ira de Deus contra o pecado. Fez o Senhor Deus, Jesus, enfermar, como o profeta aponta, e Jesus na cruz vai sofrer a angústia da separação, onde ele declara: Eloi, Eloi, lama sabatani. Vamos repetir? Deus meu, por que me desamparaste? E ele foi desamparado por causa do pecado do homem. O pecado do ser humano estava agora sobre ele. E ele sabia muito bem que aquela noite que antecedia era a noite de estar em comunhão. Ele declarou: se possível, Senhor, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua, tua. Versículo 47. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles e se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Um deles, que nós sabemos que é Pedro, golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio dizendo: deixem, basta. E tocando na orelha do homem, o curou. Então Jesus disse aos principais, o quê? Sacerdotes, capitães de onde? E anciãos, que vieram prendê-lo. Vocês vieram com espadas e porretes para prender um salteador? Todos os dias, estando eu com vocês, onde? No templo. Vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês, é a hora do poder das trevas. Agora, dá um salto, versículo 66. Vamos juntos. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e os conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: se você é o Cristo, diga-nos. Então Jesus lhes respondeu: se disser, vocês não vão acreditar, e se eu perguntar, vocês não me darão resposta. Desde agora, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Senhor, obrigado pela tua santa palavra. Obrigado, Senhor, porque nessa data comemoramos a Páscoa, mas a Páscoa que foi apontada para a ceia por meio da tua obra na cruz do Calvário, e celebramos a ressurreição do nosso bendito Salvador. Te louvamos nessa noite, porque podemos examinar as tuas escrituras, podemos estudá-la, e pedimos que o teu Espírito aplique essa palavra ao nosso coração, que saiamos daqui sensíveis à tua voz, desejosos por ti, e que cada dia mais façamos morrer a nossa velha natureza. É o que nós oramos em teu nome, Jesus. Amém. Amados irmãos, percebam que quem foi prender Jesus era o clero, era a liderança da igreja
dos tempos de Jesus. Quem foi atrás de Jesus de maneira sorrateira, de maneira maquiavélica, foi procurar Jesus não no templo. Por quê? Porque no templo, apesar deles serem os maiorais da religião judaica, tinham homens e mulheres que atentavam à mensagem de Jesus, estavam de fato ouvindo o que ele dizia, coração aberto, e eles não quiseram enfrentar talvez um grupo que iria defender Jesus. Uma multidão poderia até se levantar, nós não sabemos quantos de fato ouviam Jesus com o coração aberto, mas os líderes, os religiosos, aqueles que faziam parte do sinédrio, e é interessante isso aqui, o sinédrio era o local onde todos que se assentavam, todos que tinham uma cadeira no sinédrio, eram doutores da lei, eram escribas, conheciam as tradições do povo de Israel. E é justamente este grupo que era responsável por identificar qualquer tipo de heresia produzida na nação de Israel pelos judeus, que combatia os hereges, que combatia o distanciamento da prática da lei. Justamente esse grupo que tinha as escrituras, que tinha os profetas, que tinha os salmos, mas que não reconheceram a mensagem salvadora do livro que conheciam. Só não tinha como você, né? Um exemplar. Eles tinham que ir no templo, um local separado para consultar as páginas de todos os livros sagrados. Mas esse grupo, amados irmãos, eles representam aqui a religião sem Cristo. Eles representam a espiritualidade morta, que sai de si para si mesmo, que ela é cheia de méritos por aquilo que o homem mesmo produz e se acha suficiente para, inclusive, julgar o outro. Essa prática Jesus condenou em toda a sua vida. Marcos capítulo 7, versículo 6, Jesus disse assim: bem profetizou Isaías a respeito de vocês. E aí deu um nome para eles, que é o nome mais conhecido a respeito desse grupo religioso, que eram os fariseus. Chamou ele de quê? Eles de quê? Hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus sabia que aquele público era um público que ia à igreja. Não faltavam nas reuniões, eles estavam presentes. Mas Jesus vai chamá-los de hipócritas, porque eles são líderes. Eles colocavam pesos sobre os ombros do povo, sendo que eles mesmos não tinham nenhuma condição, muito menos de cumprir aquilo que eles estabeleceram. Me faz lembrar uma passagem, que Jesus estava com os seus discípulos, eles estavam com fome. E os discípulos, com fome, foram lá e pegaram espigas de milho, salvo engano, trigo. Agora me foge. Trigo, né? E até porque milho é para o lado de cá, né? O forte, nosso. E ele pegou aquele trigo, pegaram as espigas, e o que os religiosos falaram? Não é possível. Pegaram as espigas para comer no dia de sábado.
que a lei dizia? A lei dizia que eles não deveriam trabalhar. Eles não deveriam pegar a foice para cortar o trigo no sábado. Mas se eles pudessem e tivessem condições de ver um local, sabendo que estavam com fome, e fossem lá e apanhassem com as próprias mãos, seria para a sua subsistência. E a lei não condenava, mas os religiosos impuseram dura carga sobre a nação de Israel. E de maneira que agora a nação de Israel está dirigida por religiosos inescrupulosos. E Jesus vai ter um confronto com esses homens. Amados irmãos, isso é tão sério, porque nos nossos dias nos faz lembrar que a fé cristã tem se tornado também uma fé cristã nominal, perigosíssima, onde muitas vezes a igreja que é chamada cristã não assume uma postura cristã, mas vive à sombra de uma religiosidade maquinalmente aprendida, que vai produzindo dia após dia costumes religiosos. E quando se depara com a sociedade, o que consegue produzir são escândalos, mau testemunho, vergonha, porque levam o nome de crentes em Cristo Jesus. Paulo escrevendo, 2 Timóteo, capítulo 3, abra sua Bíblia aí se você pode, se você tem ela aí, pode abrir, vou te esperar. 2 Timóteo, capítulo 3. Três, 4. Traidores, atrevidos, convencidos, vamos bem forte juntos, mas amigos dos prazeres, tendo, vamos voltar, não vamos pegar essa parte aí, mais amigos dos prazeres, certo? Vamos junto, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fiquem longe também destes. Amados irmãos, não se engane. Nós vivemos um período marcado pela religiosidade. É só você olhar ao lado aí no domingo como hoje. A religiosidade é presente no Brasil. Se tem um povo que crê em qualquer coisa, é o brasileiro. E isso chegou às igrejas evangélicas. Porque hoje pela manhã eu falei lá da igreja do Tubalina. Certo? Agora vamos falar das igrejas chamadas, muitas evangélicas. E que nós temos que fazer a leitura, porque essas igrejas que nós corremos o risco de deixar também que essas práticas cheguem a nós. Quais práticas? Não é amigo de Deus. Ele tem uma aparência de crente. Ele tem assim uma experiência de conhecer os cânticos. Ele conhece a liturgia da igreja. Horas até canta. Ele prega. Mas a palavra de Deus, o Senhor Jesus, Ele adverte
contra esses que não de fato têm um coração rendido a Cristo. E Paulo afirma, eles são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Eles têm forma de piedade, mas na verdade, eles negam qualquer comprometimento com Cristo, porque é apenas uma aparência enganosa. Amados irmãos, quando nós olhamos tudo isso, nós vemos também um cenário no século 21 tão perigoso, que às vezes bate à nossa porta. Viver uma vida dentro da igreja, ter uma Bíblia, e não de fato estar com o coração conectado na pessoa de Cristo, vivendo num contexto onde conhece, mas não desce para o coração. João registra as palavras de Jesus. Na projeção para você acompanhar, 5:39. Os fariseus, os religiosos, conheciam a Bíblia? Sim ou não? Sim. Todo o Antigo Testamento, até Malaquias, eles tinham. Olha o que Jesus diz: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, presta atenção, eles vão às reuniões, eles dizem que as Escrituras, a Bíblia é a palavra de Deus, eles não negam isso, eles afirmam isso. Mas olha só, contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. A religião, amado irmão, você ser presbiteriano é muito pouco. Eles tinham a religião farisaica. Eles conheciam a lei, os salmos, eles conheciam as Escrituras, mas eles resistiram se render à pessoa de Jesus Cristo. Você não pode mais atravessar uma semana da sua vida sem que você diga: Senhor, eu não quero apenas ter conhecimento, eu não quero ser apenas uma pessoa que diz: olha, eu tenho discernimento da teologia, eu conheço os livros bíblicos. Eu desejo, Senhor, que o meu coração seja arrebatado por Ti, que o Senhor arda o meu coração em amor ao Teu nome. Porque senão, meu irmão, minha irmã, nós, igreja presbiteriana, daqui a alguns anos, vamos ser as igrejas hoje que produzem escândalos e mais escândalos, que mercadejam a palavra de Deus, que tem interesse aos prazeres. Tem um prazer que utiliza um termo chamado cifrão. Como ele é fácil arrebatar o coração de qualquer homem nessa terra. E se não for a pessoa de Cristo na sua alma, você pode fazer algo que é bom se tornar um ídolo. E você pode se distanciar, assim como os fariseus estavam distantes da revelação verdadeira das Escrituras. Cristo Jesus de Nazaré. Eu fico pensando a respeito do quanto nós temos vivido isso. Nunca se viu tanta gente que diz que é evangélica,
mas não tem um tempo para tirar para congregar. Ele é visitante. Ele roda todos os lugares. Cada semana está num lugar. Às vezes não, uma semana é muito. Cada mês. Ele não tem profundidade. Ele não tem, de fato, uma vida piedosa. Porque uma vida piedosa faz de você alguém comprometido com Cristo e comprometido com aqueles que estão à sua volta caminhando com Cristo Jesus. Essa semana achei bonito. Fui visitar uma crente. Ela falou assim: pastor, estou melhorando. Passou uns crentes aqui. Eu falei: que bênção, hein? Achei tão bonitinho. Eu falei: que coisa boa. Um outro miserável pecador, acho que sentiu uma dor na unha, de Lamar. Mandou recado pela esposa: não estou passando muito bem hoje. Ele me contou hoje que choveu de mensagem para ele, dizendo assim: por que tu não veio domingo passado? Aí sabe o que ele falou para mim? Pastor, a turma que não brinca em serviço não, hein? Faltei um culto, eles faltou mandar um carro de som na porta da minha casa. Eu falei: que isso, irmão? É porque você está engajado mesmo. Aí eu falei até para ele lá: ou é uma dor de unha, ou uma dor séria, nós não sabemos. Nós vamos orar por ele. Aí ele ficou feliz. Você é desses? Ou você é aquele que é tanto faz como tanto fez? Seja alguém apaixonado por Cristo. Porque você não consegue se apaixonar por um povo pecador como esse aqui, inclusive aquele que vos fala, se não for rendido à pessoa bendita de Jesus Cristo. Para viver de fato a vida comunitária, igreja de Deus, tem que amar a pessoa de Jesus Cristo. É Ele que te enche de amor pelos seus irmãos, pelos perdidos, por aqueles que estão fraquinhos na caminhada cristã. Este é o povo que Deus te deu para você amar, para você ser suporte, para você interceder. Cadê a Flaviane? Amanhã, se Deus quiser, vai ter alta. Essa perspectiva. Sueli foi entubada essa semana. Eu fiquei assustado. O que nós fizemos? Oramos. Amados irmãos, viver a comunidade cristã, e não somente ter o nome de evangélico, que vai à igreja de vez em quando, é de fato fazer de Cristo o centro do seu coração. Não basta parecer ser piedoso. Não basta apenas conhecer os cânticos. O convite do Evangelho é que você seja apaixonado pelo Salvador da sua alma. Caminhando. 23. Lucas 23. Vinte e três, 33. Vamos ler a uma só voz, bem forte. Quando chegaram ao lugar Calvário, ali, bem com os malfeitores, um à sua direita. Tá bom. Você já conhece a história. Depois você lê na sua casa todo o capítulo. Jesus foi preso. E Jesus foi julgado diante do sinédrio. Aqueles que conheciam a lei, eles abandonaram a vida piedosa e se agarraram à performance. Agora, Jesus está diante
de toda uma nação. Mas ele está num lugar que os romanos tinham costume de fazer: crucificar gente culpada. A prática romana era vergonhosa para aquela pessoa, era uma exposição pública daquela pessoa. Mas tem um detalhe: Jesus é levado ao Calvário. E onde fica o Calvário? Do lado de fora da cidade. O Calvário não fica do lado do templo. O Calvário fica fora dos muros de Jerusalém. Abra sua, na projeção. Levítico 16, 27. O novilho. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para trazer expiação no santuário, serão levados para fora do arraial. Eu li também essa semana, foi sexta-feira. O sacerdote pegava um bode, colocava as duas mãos sobre a cabeça dele, e aquele bode recebia os pecados por meio da oração daquele sacerdote. E aquele bode era colocado aonde? Para fora do arraial, solto ao deserto. Amados irmãos, o Antigo Testamento não está falando sobre cabrito, sobre bode. O Antigo Testamento está falando a respeito da pessoa bendita, do Filho de Deus, o resgatador, daqueles que Deus mesmo chamou para Ele. É por meio dessa obra, na obra da expiação, no dia da expiação, o pecado que estava agora sobre cada um de nós, o nosso pecado foi levado por Jesus fora de Jerusalém, fora do arraial. O pecado foi levado no dia da expiação. Como é que era no Antigo Testamento? Fazia isso uma vez por ano, e o povo podia voltar para casa porque estavam o quê? Justificados, perdoados, confiados num rito que Deus estabeleceu. Nós não somos contra ritos. Nós temos um aqui, mas ritos vivos, cheios da presença de Deus neles, não de maneira mecânica. E agora Jesus é levado para fora da cidade, e sobre ele a ira de Deus foi derramada. Ele absorve toda a ira de Deus. Nenhum ser humano na face da terra que teve o seu corpo esquartejado, que foi degolado, que foi morto da pior forma, sofreu como Jesus de Nazaré. Porque sobre Jesus foi derramado a ira de um Deus poderoso e santo, que desejou moer o seu único filho, para que você nunca mais fique fora do arraial celestial. Quem entra aqui com temor na igreja? Deveria entrar, né? Se não entrar aqui, vai entrar onde, né? Você chega assim e fala: mais um culto. Conversa com todos os jovens da igreja, né, Marister? E dobra o coração e fala: Senhor, sê propício a mim, pecadora. E os nossos pecados foram levados não para fora da IPB Semear de Uberlândia, ali fora. Os nossos pecados foram levados lá na cruz, fora de Jerusalém, fora do arraial, para que nunca mais ele te contamine.
todos os nossos pecados, em Cristo Jesus, nós recebemos a graça do perdão completo das nossas faltas. Tem algumas práticas religiosas, teologia torta, que quando você participa da Eucaristia, da ceia, você ainda completa por meio de não mastigar o pão, e você ainda traz um complemento do que foi feito na cruz. Heresia. A cruz do Calvário, uma vez para todos sempre, foi suficiente para levar todos os seus pecados de hoje, de ontem e os de amanhã para todos sempre. Eu não sei de você, mas quanto mais eu ouço isso, mais eu me apaixono pelo meu Salvador. Tem uma história. Quem conhece a menina do barquinho? Que fez um barquinho? Tinha um certo garoto, já rapazinho, bom na marcenaria, e fez um barquinho. E brincava com o barquinho e gostava por demais do barquinho. Mas certa vez, veio uma forte tempestade, aquelas que de repente aparecem. E esse garotinho perdeu naquela tempestade o seu barquinho. Ele ficou muito triste. E deixou, porque não tinha mais condições de alcançá-lo. Mas, certa vez, andando por uma rua de comércio, viu na vitrine o quê? O barquinho. E quando viu o barquinho, foi lá e disse assim: qual é o preço desse barquinho? Porque ele é meu. Aí ele, o rapaz, se é seu, eu não sei, só sei que agora ele tem um preço, custa tanto. Aí o menino pegou as economias, foi lá novamente e disse: está aqui o preço do meu barquinho. E aquele rapaz sai daquela loja e pega na mão aquele barquinho e disse assim: agora você é meu 2 vezes. Eu criei e eu paguei para ter você para sempre. Preciso explicar? Que lindo. Você é de Jesus Cristo 2 vezes. Ele que te criou, e Ele recebeu toda a ira de Deus, para que você esteja na presença dEle eternamente. Se você não se apaixonar por Ele, por isso, pode cantar aqui, qualquer dupla, Henrique e Denner, Inário Cristão, na Novo Cântico, pode ter o Hernandes. Hernando não está muito reformado. Augusto Nicodemo. Foi para os Estados Unidos. Não, Paulo Júnior. Misericórdia. Pode ser qualquer um. Que não vai ser suficiente para você se empolgar. Porque você só pode se empolgar e se apaixonar se esse evangelho arrebatar a sua alma. Você tem dono. Você foi escolhido e Ele demonstrou na cruz que você foi amado e você foi adquirido por preço. Vale a pena, Gustavo, nos esforçarmos para planejar a semana para cultuar o Senhor, para caminhar na presença do Senhor. E diga-se de passagem, né, Gustavo? O Senhor é o meu pastor. Foi esse versículo? E nada... O menino não falava até ontem. Recitando o versículo. Glória a Deus. Vai ser um servo do Senhor. Que privilégio caminhar com Jesus. Você não quer uma família dessa para você, Isabel? Deixa a Maristé de lado. Você não quer também, Maristé? Você não quer, Miguel? Você não quer, Henrique? Vamos pegar para o mais velho já, né? Não abra mão
de viver ao lado de quem é apaixonado por Cristo Jesus. Hebreus 13:12. Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu no templo, é isso? Sofreu fora da cidade. Hoje pela manhã eu disse, às 15 horas, era o horário de pico da carnificina que acontecia na Sadia. Não, lá também acontece, mas acontecia no templo. Era o momento de pico, onde o sacerdote não parava de imolar animais, matando. Todo judeu tinha que ir para Jerusalém para comer a Páscoa. Você já pensou o pilotão de diáconos que trabalhava aquele dia? Os levitas, sacerdotes, às 15 horas, estavam lá matando o animal dentro da cidade. Religião sem Cristo. Mas às 15 horas, fora da cidade, o cordeiro, vamos lá recitar João? Quando ele viu o seu primo, mas ele não viu como primo, ele viu como filho de Deus. Eis o cordeiro que retira o pecado do mundo. Quando às 15 horas, fora da cidade, ele bradou, está consumado. Lá dentro da cidade, o templo cheio de bodes e animais, cabritos sendo mortos, o véu se rasgou do alto a baixo, porque agora o verdadeiro Cordeiro de Deus, que retira o pecado do mundo, estava imolado para sempre, porque agora nós, aquele povo que creu, tinha acesso permanente a Deus. Que bênção. Como é que é o versículo? Nos acheguemos tímidos. É assim? Nos acheguemos confiadamente junto ao trono da graça, mediante um único sacrifício na cruz, no local chamado Calvário. Os nossos pecados foram levados sobre Jesus. Ele levou nossa culpa. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Para o final, 1 Coríntios também fala sobre isso, né? Fostes comprados por preço. Capítulo 24 de Lucas, versículo 5. Devocional da semana. Você pega do 22 e lê todos os capítulos de Lucas. 24, 5. Estando elas com medo, muito medo, e baixando os olhos para o chão, elas disseram, eles disseram, os anjos, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Vamos juntos, 8. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. Não foi Judas que levou Jesus à cruz. Judas o traiu. A responsabilidade é dele, mas foi plano de Deus executar o seu único filho
naquela cruz. Mas agora, a pedra é removida no dia de domingo, o primeiro dia da semana. O dia estava clareando e as mulheres estavam indo lá para tentar, talvez, preparar melhor o corpo de Jesus. Não deu tempo. Sexta-feira tinha que parar às 6 horas da tarde. Foi muito corrido. Aí elas foram com a intenção: vamos perfumar melhor o corpo de Jesus. Passar por cima lá daquelas faixas lá, um perfume melhor. Quando elas se deparam com o sepulcro está com a pedra removida. E quando Jesus é procurado por elas, elas não encontram. E aí, 2 anjos declaram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele estava morto. Jesus morreu e ficou 3 dias na sepultura. Para você lembrar o quanto o nosso pecado foi e sempre foi na nossa história da humanidade uma tragédia. Ele estava naquele sepulcro, o corpo de Jesus, 3 dias. Mas no domingo, ele ressurgiu. E a palavra de Deus aponta que a partir desse momento, há agora uma inauguração de uma nova criação. Vocês lembram que Deus criou o homem e fez dele imagem e semelhança de Deus? Que privilégio o ser humano tem. Mas o pecado astigmatizou a presença de Deus na vida do ser humano. Por meio da obra de Cristo, por meio da ressurreição, por meio do poder da ressurreição, é inaugurado o reino de Deus. E esse reino já é estabelecido naquele dia. Agora, essa recriação já iniciou. É o que nós chamamos já e ainda não. A turma diz assim, né? O professor Lucas viu um vídeo dele, muito interessante. A turma diz assim: o mundo jaz no maligno. Texto bíblico. O sistema, sim. Mas o cosmos, toda a criação, aguarda, gemendo, já aquilo que foi inaugurado na ressurreição de Jesus Cristo. Os eleitos, a igreja, aguarda o que aconteceu na ressurreição. O poder da ressurreição agora não é somente para aquele que é Deus, Jesus de Nazaré, mas também para todos os que creem nas suas palavras. Você está sendo direcionado a colocar os seus olhos não neste mundo aqui. Esse mundo vai ser transformado, vai ser recriado, mas isso já inaugurou através da ressurreição de Jesus. É por isso que você hoje é chamado a viver a vida cristã no poder. Abra sua Bíblia comigo, Romanos 1:4, rapidamente. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 de Pedro 1:3. Vamos juntos na projeção? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante... Você só pode viver a vida cristã pelo poder da ressurreição. A ressurreição representa
uma nova vida na sua história. É inaugurado o reino de Deus na sua história. Você não deve mais, como as mulheres, que foram tão atentas ao cuidado de Jesus, mas receberam uma palavra angelical muito oportuna. Não procure mais entre aqueles que estão mortos. Crente em Cristo Jesus, não procure mais a satisfação da sua alma naqueles que estão mortos, sem essa graça de discernir que de fato a verdadeira vida só faz sentido porque Jesus Cristo foi morto, mas ressurgiu ao terceiro dia, vivo está, e um dia, esse dia tem data, nós estaremos reinando com Ele para todo sempre. Mas o reino já começou. Quem gosta de filme assim épico? Aqueles castelos. Minha filha, estou lá em Uberaba, de carro, parei no semáforo, ela, papai, mamãe, que é minha filha? Castelo. Aí eu olhei para o lado direito, era a igreja matriz de Uberaba, assim. Eu falei, totalmente errado, você não está, né? A construção é diferente, é pomposa. Qual que será a outra comparação? Deixa quieto, né? Nada se compara ao reino que você foi vocacionado a viver. Esse reino não tem aparência aos olhos dos homens hoje, mas você, para chegar diante daquele que tem na sua cidade, não o sol, a sua presença iluminando todos, você precisa estar inserido nesse reino hoje. E como é que você é inserido? Pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. Quem já cansou e lembra com tristeza o tempo que você viveu morto nos seus delitos e pecados? Tem saudade? Deus me livre. Eu parecia um zumbi tentando encontrar satisfação no meio dos mortos. Mas pelo poder da ressurreição, o Senhor Jesus trouxe vida para a nossa alma, para que hoje vivamos com o nosso coração desejoso do encontro do Rei dos Reis, que não mais se apresentará como servo sofredor, mas do mesmo jeito que subiu, nós o veremos cheio de glória e viveremos na presença dele, com toda a igreja de todas as épocas, para todo sempre. Eu termino nessa noite. Colossenses 3:1. Se fostes ressuscitados, olha lá, vamos juntos, porque se vocês foram, por que essa palavra está aí? Porque a sua vida era uma antes sem Cristo, e agora é outra com Cristo. Sem Cristo, sem discernimento, religião vazia, prática religiosa, costume. Mas agora nós fomos ressuscitados com Cristo, para viver uma vida no poder de Deus. Não foi isso que Jesus falou? Vocês agora estão começando uma obra, mas não sem auxílio. Eu vou para a direita do Pai. O que eles deveriam fazer? Aguardar o quê? Até que eles fossem o quê? Revestidos do poder de Deus. O Espírito Santo, que traz no seu coração todos os dias, por meio da ressurreição de Cristo, eu agora fui chamado a viver por meio da ação de Cristo na minha vida.
Eu fui chamado a viver agora diante desse mundo tenebroso e que tantas vezes me seduz, mas o Senhor me chamou a viver uma vida no poder do Espírito Santo. Você não vai viver a vida cristã na base do seu braço, irmã. Você não vai viver a vida cristã na base da experiência religiosa, na base da teologia reformada. É pouco. Nós só podemos viver a vida cristã por meio do poder da ressurreição, onde o Espírito Santo nos faz relembrar tudo que Cristo fez na cruz. E a presença do Espírito Santo é real em nossas vidas. Olha lá. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. A aplicação final. Não perca mais tempo numa religião sem Cristo. Não viva a vida cristã de qualquer jeito. Não aceite apenas ser membro de uma igreja. Assuma de fato a pessoa de Cristo Jesus, unindo-se a Ele, a viver uma vida nessa terra de confronto, de vergonha, talvez de frustrações, mas porque o seu objetivo é em todos os dias da sua vida se identificar com Cristo e não aceitar as propostas deste mundo. Identifique-se com esse Cristo crucificado. Diga: Senhor, me capacite a não permitir que o pecado seja algo corriqueiro na minha alma. Que eu tenha alegria em santidade. Eu disse aqui hoje pela manhã. Tem hora que a gente acorda e fala: nossa, Senhor, só o teu poder para me capacitar a viver a vida cristã mesmo. Eu sou fraco. Mas o poder do Senhor, o poder da ressurreição te faz combater o pecado do seu próprio coração. Se identifique com Cristo. O descanso, como disse o autor aos Hebreus, já foi inaugurado, mas ele está ainda por vir para nós, igreja. Viva hoje a vida cristã em batalha, em amor ao nome de Cristo. E eu termino. Esse poder do Cristo ressurreto há de fazer de você uma serva cheia de alegria por ser vocacionada por Cristo Jesus. Eu quero ver essa igreja aqui, ó. Pode faltar namorado, emprego. Não olhei para cá, não. Pode faltar qualquer recurso desse mundo. Eu quero encontrar vocês e vocês comigo, dizendo assim: eu estou cada dia mais feliz com o Salvador da minha alma. Esse é o chamado do Senhor para cada um de nós. Fique de pé, nós vamos orar. A equipe da música